eu vejo que é muito trabalhado as ferramentas e a parte técnica de todas as áreas de uma forma geral, mas principalmente sucesso do cliente. Mas pouco é trabalhado essas habilidades comportamentais. É o que as empresas buscam hoje, só que tem pouquíssimos cursos desenvolvendo esse tipo de habilidade. Então, por isso que eu me centrei. Aqui eu vou seguir com algumas dicas aí para gestão de relacionamento. O primeiro ponto é saiba aceitar críticas. A gente tem que saber aceitar crítica, a gente tem que saber aceitar que a gente não é perfeito, a gente vai errar e a gente tem que aprender, né, com esses erros. A gente não pode levar isso pro pessoal, né? Receber essas críticas e levar da melhor forma possível, tentar crescer, enfim, a gente pode errar, né? Cultive a confiança. A gente compra de empresas que desperta a maior confiança da gente. Existe uma facilidade para confiarmos em empresas que desenvolvem um vínculo maior, porque a gente conhece melhor essa empresa. Então, naturalmente, a gente vai despertar confiança se a gente conhecer melhor as pessoas e se as pessoas nos conhecerem, né? Então, isso também é bem importante. O item 3, comunicação. Evite sinais confusos. Eu vejo muita gente, assim, nas minhas consultorias, eu vejo muitas equipes onde o colaborador ele não vai conseguir se desenvolver. Por que ele tem um chefe, né, um gestor? Porque é para auxiliar ele em questões, em desafios que ele tem no dia a dia, né? Então, quando chega um novo colaborador, né? Ah, você Aí eu chego, tá tendo reunião com o novo colaborador. Ah, você pode, quando precisar, pode me ajudar, mas nem dá atenção, nem senta. Querido, se você precisar da minha ajuda, eu tô naquela sala ali, esse é o meu número, pode contar comigo. Então, uma coisa é você nem estar prestando atenção no que aquele cara tá te dizendo, e outra coisa é dizer, olha só, eu vou te ajudar quando tu precisar, qualquer coisa, me manda uma mensagem, estou à disposição. No início, não importa, pode me chamar. Então, existe essa questão da comunicação, né? E isso está atrelado a colaboradores, a equipes, enfim. Não dê sinais confusos, porque tu pode estar não permitindo que esse profissional cresça. Bom, o item 4. Esse é muito legal também e acontece muito. Também está relacionado com o anterior, mas eu vou dizer um outro exemplo desse aqui que acontece. Existe, por exemplo, setores da empresa, né? Uma empresa que ela tem verticais, então existe a vertical do marketing, a vertical do sucesso do cliente, a vertical do produto. Nesse cenário, às vezes eu vejo muito o diretor daquela área, por exemplo, é o último a saber de coisas que acontecem, de alguns problemas que os colaboradores daquela área dele estão enfrentando, porque ele diz assim: pessoal, vocês podem contar comigo, mas ele não se mostra aberto de forma não verbal, por exemplo, isso. Então, destoa, né, o que ele fala do comportamento dele. E aí o que acontece? Essas pessoas do setor, elas acabam se abrindo e falando dos seus problemas para outros diretores de outras áreas que não têm relação com o setor. Então, isso é um problemão porque causa um atrito entre os diretores das áreas e também para o colaborador é ruim porque ele não sabe se ele pode contar com o diretor dele, com alguém que em tese estaria para ajudar. Ele não se sente confortável para falar dos desafios e dos problemas dele para esse diretor. E isso acontece muito porque muitas vezes esse diretor ele não tem uma política de portas abertas, né? Então isso é bem comum e isso precisa acontecer. Aqui é algo bem importante também. Não tente evitar o inevitável. Não adianta, não tenta. É porque essa bola, né, que vai acumulando de coisas ruins, ela pode aumentar se você tentar travar isso, né? Então não evita o inevitável. São problemas que vocês evitando estão dando sorte pro azar. E o azar vai vir. Item 6. Vocês, independente de onde vocês estejam, seja um diretor, seja um colaborador, enfim, se importar importa. E eu vejo muita gente, mas muita gente, dizendo que se importa, mas na verdade não se importa
só que a pessoa que está ali do outro lado percebe. Então, para uma gestão de relacionamento, entenda como você vai fazer para de fato se importar com o outro se você não se importa. Porque se você fizer de conta que se importa, o outro vai saber. Certamente vai saber. E vocês podem ter noção disso porque em algum momento da vida de vocês, vocês pensaram isso de alguém. Ah, esse cara tá falando da boca para fora. E isso também acontece bastante no mundo empresarial. Então, aqui ninguém tá dizendo para passar a mão na cabeça de ninguém. Não tá relacionado a isso. A gente tá falando aqui de cuidado, né? E não só com o colaborador, lógico, mas com o cliente também, né? Tá todo mundo no mesmo barco. Então, se vocês não agem dessa forma, vocês vão ter que buscar desenvolver esse lado. Outro ponto bem importante, explique suas decisões. É importante que você sempre fale o porquê das suas decisões. O porquê, ele naturalmente desperta alguns gatilhos. Isso existe estudos psicológicos que falam. E a pessoa que está ouvindo o interlocutor vai aceitar melhor aquela tua decisão, dele ficar mais de acordo contigo, e enfim, você consegue aí vender a sua ideia, né, para o cliente ou até mesmo para a sua equipe, né? Então, explique as suas decisões. Ó, eu fiz isso e por aquilo. Seja na hora de, sei lá, você está apresentando um design para um cliente, ou seja na hora de você estar vendendo uma ideia, né, de um crescimento para o cliente, por que ele deve contratar o plano seguinte. Então, justifique, né? Isso é bem importante também dentro de uma gestão de relacionamento. Isso vai evitar atritos. Aqui, bem importante é feedback. Há um tempo atrás era muito incomum reuniões para entender feedback do colaborador, feedback do cliente. Tem diversas maneiras do cliente dar feedback por serviço, enfim. Mas o que é importante aqui dentro do feedback é que ainda assim ele é muito unilateral. Boa parte é o feedback do líder para o liderado. E às vezes o liderado ele fica com medo, né, de dar um feedback real para o seu líder. E isso é muito importante porque o líder também é ser humano, né? Existem pesquisas que o brasileiro ele vê o feedback com uma afronta. E ele tem medo de perder o emprego e, logicamente, ele leva mais pro lado da mágoa, né? E não tem uma inteligência emocional muito avançada para conseguir interpretar e entender que é para ajudar ele. É ideal que você que está dando feedback sempre vá com um plano de ação, né? Então, o que, que você precisa fazer para melhorar? Ok, vamos supor que seja um feedback negativo, né? Então, uma crítica construtiva, eu notei que você está indo para esse lado. Se você fizer isso aqui, você vai para o lado da nossa meta, para o lado do nosso objetivo. Então, não adianta só vir com feedback, mas vir com um plano de ação, né? Pelo menos dar algumas orientações. Isso é bem importante dentro de uma rotina aí de feedback. E a ideia é que vocês façam também com maior frequência, né? Grandes empresas têm reunião muito esparsas, né? Ou às vezes, por exemplo, são várias reuniões de feedback, ou reunião 1 a 1, que a gente chama, de forma unilateral. Essas até existe uma periodicidade, mas aí para avaliação do teu gestor, procurem fazer com maior frequência essas reuniões, né? Isso é bem importante. Vamos para 9. Use frases reparadoras para resolver problemas de comunicação, né? Eu quero dizer, principalmente para vocês pedirem desculpas, né? Vocês erram, vocês podem pedir desculpas se fizeram algo errado, enfim, acho que é sinônimo de humildade, né? Todos nós somos humanos, né? Vamos errar. Não fuja das conversas difíceis. E aí vai também ao encontro daquela questão de não empurrar com a barriga. Não empurra com a barriga as coisas. Tem que ter uma conversa. O funcionário não fez da forma como normalmente está no processo, deu um problema muito grande, chama para conversar, né? Chama para conversar, explica a situação, lógico, né? Seja duro com o problema e não com a pessoa em si, né? Isso vai ajudar vocês a se desenvolver e desenvolver os relacionamentos aí, essas interações, né, de relações
dentro de uma equipe, dentro da vida pessoal de vocês. Enfim, levem isso para a vida.